Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dos nossos diretos. Hoje é dedicado ao desfile das freguesias. Sempre um desfile bastante interessante, bastante enriquecedor, em que as freguesias trazem tudo o que têm de melhor, coletividades, instituições, aquilo que no fundo vão trabalhando no dia a dia. Acaba também muitas vezes ser uma evolução de todo o caminho até então. Espero que estejam deste lado e estejam a gostar dos nossos diretos. Já vamos com as São Joaninas com alguns dias realmente de diversão desta cidade tão bonita, sempre iluminada, cheia de magia. Cumprimentar os nossos imigrantes, os nossos utentes, desejar que estejam connosco em mais um direto e sem dúvida que este desfile é sempre um desfile bastante importante e enriquecedor, que a cidade também gosta de o ver, gosta de estar presente, para conhecer mais um pouco de todas as nossas freguesias. Nós vamos ter o desfile desde o Alto das Covas, Rua da Sé, Praça Velha, com as 19 freguesias do concelho de Angra do Heroísmo, e a ordem delas será São Bartolomeu dos Regatos, Raminho, Posto Santo, Santa Bárbara, São Pedro, Altares, Nossa Senhora da Conceição, Feteira, 12 Ribeiras, Serreta, Terra Chã, Vila de São Mateus da Calheta, Ribeirinha, Santa Luzia, São Bento, Vila do Porto Judeu, 5 Ribeiras, Sé e Vila de São Sebastião. Depois, se houver alguma alteração estratégica que nos ultrapasse, pedimos desculpa, mas vamos tentar estar atentos e ir também falando durante o desfile, descrevendo cada quadro, explicando o que estamos a ver e aquilo que vocês estão a ver em casa. Espero que gostem, continuem connosco e até já! E já se aproxima de nós a freguesia de São Bartolomeu dos Regatos. Essa freguesia tem a sua gente, que se estende desde o pesqueiro banhado pelas águas do Atlântico até aos regatos, embrenhados no centro da ilha, onde a sua respiração ecoa longe, fazendo-nos lembrar que por baixo dos pés a terra pulsa. São Bartolomeu, uma freguesia historicamente rural, faz representar pela proa de um barco que tantos portugueses levou para terras além mar em busca de uma vida melhor. E por um casal representativo de tantos outros que nos anos 60 emigraram para escapar às garras da pobreza e da opressão que se vivia. Este casal, bartolomense, levou na sua mala a sua história e a sua fé. Nos olhos, a esperança de uma terra de oportunidades que lhe oferecesse mais do que a pobreza herdada dos seus antepassados. Nas ondas do Mar Bravo, soltavam-se as preces. O Espírito Santo torna-se o protetor e merecedor da promessa de um dia mais tarde voltar à terra que os viu nascer para o honrar. E assim, encontramos o casal que passou anos e anos a trabalhar, a honrar a sua tradição e a realizar os seus sonhos de uma vida melhor. Este casal voltou à freguesia que os viu nascer, mas pouco lhe podia oferecer. Voltou a um país mais livre, a uns Açores autónomos. Voltou para cumprir a promessa ao Espírito Santo, luz que iluminou os dias difíceis, quando a saudade batia mais forte e apertava no peito. Este casal chegou com a coroação leve e as malas cheias para ajudar quem por cá ficou. A promessa para honrar o Espírito Santo estendeu-se durante a semana com a reza do terço e terminou com a coroação. Todos os familiares e amigos foram convidados para honrar o Espírito Santo e todos vieram com a sua melhor roupa. É neste momento que se une uma freguesia que se espalha pelo mundo através dos seus imigrantes e que voltam para matar a saudade e honrar o Espírito Santo que a todos une, protege e ilumina. Uma bonita representação e um excelente texto, de facto,
para nos demonstrar o culto ao Espírito Santo, as idas e as vindas dos imigrantes e o que os levavam e o que os trazem sempre no coração. Muita fé e muita devoção. Mais autênticas e vivas. Sinésio ajudou a redefinir o conceito, Alan deu-lhe voz, rosto e emoção. Fez da solidariedade uma experiência sentida, vivida e recriada através da literatura, do teatro, da poesia e da forte intervenção cultural. Foi no caminho que essa visão começou a formar-se. Crescendo nesta nossa comunidade rural, profundamente ligada à terra, à religião, às tradições populares e aos laços de vizinhança, Alan aprendeu desde cedo aquilo que mais tarde se tornaria matéria de sua obra. O sentido de pertença, a força da memória coletiva, a solidariedade entre as pessoas e a relação íntima e única entre o homem e as suas raízes. O Ramin foi a sua primeira escola da solidariedade e a sua eterna inspiração. Nas histórias ouvidas e vividas, nos serões de família e de vizinhança, nas festas religiosas, no Império do Divino Espírito Santo, nas danças e nos bailinhos de carnaval, nas alegrias e dificuldades de uma população habituada ao isolamento e às adversidades, encontrou os elementos que moldaram a sua compreensão da condição açoriana. A experiência cotidiana no Ramin permitiu-lhe compreender que a identidade açoriana não é uma abstração, constrói-se na vida das pessoas, nos seus gestos, nas suas tradições, nos seus afetos e na sua capacidade de resistir. E aqui junto de nós passa a Filarmónica de São Bartolomeu, que faz parte das vivências do Espírito Santo e das coroações. Hoje o Ramin celebra o amigo, celebra o nosso Alan, o José Henrique. Como todos nós sabemos, também muitos imigrantes levaram este gosto pela música e por estas filarmónicas e que também trazem cá, quando vêm de visita, muitas vezes com os seus grupos, com todo o orgulho, com toda a honra, representam a terra que os recebeu, mas também a terra onde nasceram ou onde nasceram os seus antepassados. É de louvar. Aprendeu o valor da comunidade, da entreajuda, da fé e da memória. Aqui conhecemos afetos simples e muito bom que fazem relações muito mais profundas, de uma forma singular de sentir e de viver. Desta vivência nasceu a solidariedade, uma solidariedade feita de esperança, de saudade, de existência e de amor eterno.
o artista da açorianidade. Álamo Oliveira possui o raro dom de se transformar tudo aquilo que tocava em beleza. Nos bordados que havia apresentando e que ele desenhava para enxovais de noivas, nos arranjos florais para a ornamentação da igreja, nas ilustrações, nos cenários, textos teatrais e grupos de teatro que formou. E aqui a passar junto de nós será certamente a representação de uma rainha, porque na diáspora há esta tradição de uma rainha nestas festas do Espírito Santo. E nos canticos religiosos, cujas letras originais que escreveu para o grupo coral do Raminho, que dirigiu durante décadas. Em tudo, colocou sempre a sua criatividade ao serviço da comunidade. E temos já cá a freguesia do Raminho. Realmente faz todo o sentido haver aqui uma homenagem inicial a um grande poeta, a um grande senhor, em que diz aqui: Raminho é a freguesia onde o poeta nasceu, onde brota a magia de mais bela poesia que de um dia escreveu. Filho da ilha, poeta do mundo, obrigada, Álamo de Oliveira, 1945-2025. Sem dúvida que merece uma homenagem. O conceito da açorianidade encontrou em Álamo de Oliveira uma das suas concretizações mais autênticas e vivas. E se Nemésio ajudou a definir o conceito, Álamo deu-lhe voz, rosto e emoção. Fez da açorianidade uma experiência sentida, vivida e recriada através da literatura, do teatro, da poesia e da forte intervenção cultural. Foi no Raminho que essa visão começou a formar-se, crescendo nesta nossa comunidade rural, profundamente ligada à terra, à religião, às tradições populares e aos laços de vizinhança. Álamo aprendeu desde cedo aquilo que mais tarde se tornaria matéria da sua obra: o sentido de pertença, a força da memória coletiva, a solidariedade entre as pessoas, a relação íntima e única entre o homem e as suas raízes. O Raminho foi a sua primeira escola de açorianidade e a sua eterna inspiração. Nas histórias ouvidas e vividas, nos serões de família e de vizinhança, nas festas religiosas, no império do Divino Espírito Santo, nas danças e nos bailinhos de carnaval, nas alegrias e dificuldades de uma população habituada ao isolamento e às adversidades, encontrou os elementos que moldaram a sua compreensão da condição açoriana. A experiência cotidiana no Raminho permitiu-lhe compreender que a identidade açoriana não é uma abstração, constrói-se na vida das pessoas, nos seus gestos, nas suas tradições, nos seus afetos e na sua capacidade de resistir. Permanece nas palavras que escreveu e nas memórias que deixou. Permanece, sobretudo, e esta inspiração atravessa toda a sua obra. No primeiro quadro, o filho do Raminho. Hoje o Raminho celebra um amigo, celebra o nosso Álamo, José Henrique, filho do tio Florinda, que foi sempre, antes de qualquer outra coisa, um raminhense de corpo e alma, um terceirense convicto e um açoriano universal. Foi nesta freguesia, entre a força da terra, a vastidão do mar e a solidariedade das suas gentes, que nasceram as raízes da sua identidade. Aqui aprendeu o valor da comunidade, da entreajuda, da fé e da memória. Aqui conheceu os afetos simples que unem um povo e que fazem dos Açores muito mais do que um território, mas uma força singular de sentir e de viver. Foi desta vivência que nasceu a sua açorianidade, uma açorianidade feita de pertença, de saudade, de resistência e de amor à terra, uma identidade que levaria consigo para o mundo inteiro, regressando sempre, inevitavelmente, ao lugar onde tudo começou, o seu Raminho. No segundo quadro, o menino dos livros e das histórias. Nascido numa família numerosa e humilde, cedo descobriu nos livros uma janela aberta para outros horizontes, mas nunca esqueceu que as suas primeiras histórias não estavam apenas nas páginas que lia, estavam nas vozes das pessoas da sua freguesia, nas conversas dos serões, nas memórias dos mais velhos e nas vivências do povo que o rodeava. Devemos dar início agora ao desfile de freguesia do Posto Santo, onde a história cria raízes. O seminário de Angra abriu-lhe as portas do conhecimento, dos clássicos e da música, do latim e da espiritualidade. Contudo, foi a sabedoria do seu
sabedoria do seu povo que lhe ensinou aquilo que nenhum livro poderia ensinar. A alma das ilhas, da união entre a cultura erudita e a cultura popular, nasceu o escritor que viria a transformar a experiência açoriana em literatura. Porque a açorianidade de Álamo não se aprendeu apenas nos livros, aprendeu-se sobretudo na vida. No terceiro quadro temos a guerra, a partida e a saudade. Quando partiu para a Guiné, levou consigo os Açores e o Raminho. Num texto marcado pela guerra, escolheu a humanidade. A sua batalha foi ensinar crianças a ler, acreditando que o conhecimento podia ser mais forte do que a violência. E aqui passa, neste momento, uma representação do bailinho do Raminho, tão característico no nosso carnaval e já com uma história tão bonita e tão vasta na nossa tradição do carnaval. Na guerra colonial deixavam marcas profundas também nas ilhas. Muitos partiram sem querer partir. Muitos emigraram porque não tinham outra escolha. Muitas freguesias, como o Raminho, viram partir filhos, irmãos, pais e amigos. A imigração, a distância e a saudade tornaram-se parte da condição açoriana. E Álamo soube transformar essa dor coletiva em memória e reflexão. Na sua obra, a partida nunca é apenas ausência, é também uma forma de continuar ligado à terra que permanece no coração. No quarto quadro, o artista da açorianidade. Álamo de Oliveira possuía o raro dom de transformar tudo aquilo que tocava em beleza. Nos bordados que aqui apresentámos, eu desenhava as noivas, nos arranjos florais, nas ilustrações, nos cenários, nas marchas populares, nos bailinhos de carnaval, cujas letras escrevia, coreografava, ensinava, desenhava figurinos, participava, nos cantos religiosos, cujas letras originais escreveu para o grupo coral do Raminho e dirigiu durante décadas. Em tudo colocou sempre a sua criatividade ao serviço da comunidade, colocou no fundo a sua essência. No grupo de convívio dos idosos, a quem acarinhava, grupos de rodas, onde também elegantemente dançou e sorriu. Mais do que preservar tradições, deu-lhes nova vida. Compreendeu que a açorianidade não vive apenas nos livros, vive nos gestos, nas festas, na fé, na música, nas manifestações culturais transmitidas de geração em geração. Através da sua arte, ajudou a vida, a memória coletiva de um povo açoriano. Jamais será esquecido. Cada criação sua era uma homenagem às raízes que o formaram e à cultura que nunca deixou de celebrar. E aqui temos um quinto quadro em que o poeta que levou os Açores ao mundo, o menino do Raminho, tornou-se um grande nome da literatura açoriana e contemporânea. E muito mais haveria para dizer do nosso poeta, dramaturgo, romancista, enfim, que levou os Açores para o mundo. Foi um escritor que materializou o conceito da açorianidade. Continuaremos sempre a ser muito mais do que o escritor consagrado, será assim o vizinho sorridente, o amigo disponível, o jogador de dominó, o homem solidário, contador de histórias, companheiro de todas as horas, o nosso Álamo. E aqui também passou o sexto quadro, o gado, e em cada força viva desta freguesia permaneceu um pouco do Álamo de Oliveira. Permanece na cultura que ajudou a preservar, nas tradições que valorizou, nas palavras que escreveu, nas memórias que deixou, sobretudo na forma como ensinou a olhar para os Açores de forma diferente, sentida. A sua vida demonstra que a açorianidade não é apenas um conceito literário, é uma herança viva construída pelas pessoas e pelas comunidades. Obrigada, Álamo de Oliveira, o teu nome permanecerá para sempre ligado à alma do Raminho e à alma dos Açores. Passa agora aqui junto de nós a freguesia do Posto Santo. Onde a história cria raízes, o sobreiro do Posto Santo. Pretendemos com este desfile homenagear o nosso majestoso e centenário sobreiros. A abertura do cortejo está a cargo do grupo de folclore que exibe com orgulho o sobreiro no seu emblema oficial. Seguidamente apresenta-se o primeiro carro alegórico que demonstrará a dedicação dos nossos jovens
a trabalhar e a plantar as bases do futuro da árvore. O carro seguinte vai recriar o próprio local onde o sobreiro se assume como monumento vivo. O terreiro do Posto Santo, com o seu chafariz histórico à frente. Junto a este carro, um grupo de crianças dos escuteiros distribui chupa-chupas, panfletos, com um breve resumo da história da nossa freguesia e do próprio sobreiro. E aqui os nossos jovens, de facto, mantendo a tradição e plantando o sobreiro para que ele se mantenha sempre vivo ao longo dos anos e mantenha a sua história. Também já se ha visto o carro do sobreiro, como vos tinha falado, que assume um monumento vivo. E que em breve vão conseguir ver o seu chafariz histórico. Vamos agora dar início ao desfile de Santa Bárbara. António Freitas Rocha Mendes foi uma figura maior no panorama cultural açoriano, contribuindo de forma extraordinária para a cultura da Ilha Terceira, em particular da freguesia de Santa Bárbara, onde sempre morou. Durante a sua vida, escreveu o que ia na alma, em prosa, poesia ou melodia. Aos 14 anos, aprende a tocar música na Filarmónica Recreio de Santa Bárbara e compõe a sua primeira melodia. Nesta instituição foi músico, regente, diretor e responsável por atividades de angariação de fundos que permitiram realizar obras e melhoramentos significativos. Compôs passos duplos, marchas graves e fúnebres, mais de 50 hinos, inúmeras canções, danças e bailins, marchas populares e cânticos para missas. Notabilizou-se no domínio da palavra escrita como autor de numerosos textos em prosa e poesia. Aos 12 anos escreveu os primeiros versos, foi poeta, letrista de canções, marchas populares e danças de carnaval. Foi cronista, contista, dramaturgo e escritor de outros tipos de textos. Escreveu discursos e apresentações para outros e para si. Com o intuito de divertir, escrevia de forma mordaz e bem-humorada para o carnaval, mas, por altura do Natal, apelava aos valores morais dos espectadores, comovendo plateias. Ainda adolescente, com os irmãos e outros rapazes, ensinava comédias escritas por ele, correndo às casas de quem as convidava. Aos 18 anos escreveu, musicou e ensaiou o seu primeiro baile, a que se seguiam 7 danças de espadas e cerca de 200 danças de pandeiro e bailes, exibidas por todos os salões desta ilha. Criou, com os jovens da freguesia, o grupo teatral da Filarmónica, onde assumia, nas populares comédias e atos de variedades, as funções do autor, compositor, diretor, encenador e, muitas vezes, de ator, caracterizador, cenográfico e luminotécnico, mostrando grande versatilidade e capacidade. Alcançou um patamar difícil de igualar, com a quase meia centena de rábulas
e comédias que escreveu e apresentou, sem contar com outras 2 dezenas de atos de Natal, uma época que lhe era particularmente querida. Era uma pessoa culta e uma referência no saber das tradições populares. Era um contador de histórias, dotado de uma memória que raramente o atraiçoava. Fundou e foi diretor do jornal A Voz da Serra, o primeiro periódico que existiu na freguesia de Santa Bárbara, que se publicou entre 1982 e 1984. Publicou os livros de memórias deste povo, As Minhas Danças de Espada e Momentos de Amor, e foi coautor noutras obras. Cidadão interventivo pela defesa da sua comunidade, colaborou com vários jornais, com mais de 200 crónicas publicadas. Amante da liberdade de expressão, sentiu o incômodo da ditadura e, por conta de versos que publicou, foi denunciado à PIT e castigado de 5 dias na cadeia. Foi escrituário na Guarda Fiscal, em Angra do Heroísmo, fez amizade com Frederico Lopes, Manuel das Ilhas, Augusto Gomes, Maria do Céu e outras figuras que muito o apreciavam e ensinavam. Compôs e ensaiou o grupo coral da Igreja de Santa Bárbara, foi constituído como leitor e acólito permanente, funções que desempenhou frequentemente. Organizou coros para ocasiões especiais e foi coralista no grupo coral da Sé e no coro Padre Tomás de Borba da Academia Musical da Ilha Terceira. António Mendes era um homem curioso, esculpiu figuras de presépio, restaurou estátuas religiosas, tinha o seu estúdio de fotografia e revelação, arranjava rádios, televisões e equipamentos eletrónicos. E aqui temos as crianças a distribuir os chupa-chupas, os panfletos, sobre a história da freguesia e do próprio sobreiro, acima de tudo do sobreiro. Em 1979 é convidado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo a integrar o recém-criado Conselho Municipal, ficando como conselheiro deste órgão durante alguns anos. E agora, a encerrar o desfile desta freguesia, temos o carro com o brasão da freguesia do Posto Santo. Ao destacar a figura do sobreiro, este simboliza, ganha significado profundo e de enorme orgulho para todos os posto-santenses. É também neste carro que o Centro Convívio do Posto Santo se junta à festa, distribuindo deliciosos biscoitos moldados no formato do nosso querido sobreiro. Uma vida de memórias e é composto por 7 momentos, biografia, marcha Modelos do Campo, hino de Santo António, o Jacinto mais aranha, a dança tradicional confeccionada pelo próprio há mais de 30 anos, bailinho a mãe solteira, dança de escada, autógrafos de damas e escritório. Da Vitec. Olha, pode ser, para adoçar. Muito obrigada à menina. E temos aqui de facto um grupo de convívio muito divertido e distribuindo as suas bolachinhas pelas pessoas que estão nas bermas e aqui na rua. E também tive direito a uma, claro, o que sabe sempre bem. E agora já conseguimos avistar a freguesia de Santa Bárbara. António Freitas Rocha Mendes foi uma figura maior no panorama cultural açoriano, contribuindo de forma extraordinária para a cultura da Ilha Terceira, em particular da freguesia de Santa Bárbara, onde sempre morou. Durante a sua vida escreveu o que lhe ia na alma, em prosa, em poesia e melodia. Aos 14 anos aprende a tocar música na Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, acompanha a sua primeira melodia. Nesta instituição foi músico, regente e diretor responsável por várias atividades. Angariação de fundos, permitiu também realizar obras de melhoramentos significativos com esta ajuda, compôs passos de obras, marchas graves, fúnebres, mais de 50 hinos, inúmeras canções, danças e bailinhos, marchas populares e cânticos para missas.
Notabilizou-se no domínio da palavra escrita como autor de numerosos textos em prosa e poesia. Aos 12 anos escreveu os primeiros versos, foi poeta, letrista de canções, marchas populares, danças de carnaval. Foi cronista, contista, dramaturgo, escritor de outros tipos de textos. Escreveu discursos e apresentações para outros e para si, com o intuito de divertir, escrevia de forma mordaz e bem-humorada para o carnaval, mas também na altura do Natal apelava aos valores maiores dos espectadores, comovendo plateias. Ainda adolescente com os irmãos, também fazia comédias, encenava, aos 18 anos escreveu, musicou, ensaiou, teve a oportunidade de facto de fazer 7 danças de espada, cerca de 200 danças de pandeiro e bailinhos, exibidas por todos os salões desta ilha. Criou com jovens da freguesia grupos de teatro e filarmónica, onde assumia nas populares comédias e atos de variedades as funções de autor, compositor, diretor, encenador e muitas vezes também de ator, caracterizador, cenógrafo e luminotécnico, mostrando grande versatilidade e capacidade. Alcançou o patamar difícil de igualar com a quase meia centena de rábulas e comédias que escreveu e apresentou, sem contar com outras 2 dezenas de autos de Natal, uma época que lhe era particularmente querida. Uma pessoa culta, de referência dos saberes das tradições populares, nós deixando morrer e levando sempre a sua tradição ao longo da ilha e transmitindo também o seu legado e o seu saber. Era um contador de histórias, dotado de uma memória incrível e que raramente o atraiçoava. Fundou e foi diretor do jornal A Voz da Serra, primeiro periódico que existiu na freguesia de Santa Bárbara, publicado entre 1982 e 84. Publicou livros como Memórias deste Povo, Danças de Espada, Momentos de Humor. Cidadão interativo, colaborou com vários jornais, com mais de 200 crónicas publicadas, amante da liberdade de expressão, sentiu o incómodo da ditadura por conta de uns versos que publicou e foi denunciado à PIDE e castigado com 5 dias de cadeia. Foi escriturário na Guarda Fiscal em Angra, fez amizade com Frederico Lopes, Manuel das Ilhas, Augusto Gomes, Maria do Céu e outras figuras. Compôs e ensaiou o grupo coral da Igreja de Santa Bárbara, organizou coros, foi um homem muito curioso, esculpiu figuras de presépio, foi de facto um artista, um historiador, um poeta, um cantor, enfim, homem das artes, que deixou de facto um legado. Após a Revolução 25 de Abril, foi presidente da Comissão de Recenseamento da Freguesia de Santa Bárbara, voltando a ocupar esse cargo nas eleições de 1976. Em 79, convidado para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo a integrar o recém-criado Conselho Municipal, ficando de conselheiro do órgão. Também foi voluntário nas disciplinas e participou nos programas do Coro da Tuna da Academia do Oeste, Encontro de Gerações. Junta de Freguesia de Santa Bárbara e a população barbarense prestam homenagem a este que foi um dos seus filhos mais ilustres, que durante décadas animou culturalmente esta comunidade e esta ilha. Temos então agora o desfile e uma homenagem a este ilustre barbarense que tem por título António Freitas Rocha Mendes, Uma Vida de Memórias, e é composto por 7 momentos: biografia, a Marcha dos Murmúrios do Campo, Hino de Santo António, o Jacinto mais a Ana, Angélica tradicional confeccionada pelo próprio há mais de 30 anos, bailinho a Mãe Solteira, Dança de Espada, Alto dos Gamas e o Escritório. Para vos contextualizar, de facto o desfile, aquilo que eu li agora no final, foi o resumo daquilo que vos foi lendo, porque fui-vos lendo a bibliografia, digamos que de uma forma mais resumida possível, sobre este grande senhor. E agora temos aqui a marcha e a filarmónica, Murmúrios do Campo, como uma parte desta grande homenagem.
E aqui já junto de nós podemos ver a saudação do imigrante, o hino de Santo António, ainda dentro destas comemorações da freguesia de Santa Bárbara.
delícia, no lar da amizade. Só quem sente a ausência conhece a saudade. A vida é penosa, o pão que sacia é sempre espinhosa, pois jamais se goza perfeita alegria. Açores são ilhas que mesmo distantes são as maravilhas dos seus imigrantes, com vales e serras, ninhos de amizade. Açores são terras de amor e saudade. Se a imigração nos leva para além, em busca do pão que a pátria não tem, vezes se depara com desilusões, a distância rara que nunca separa nossos corações. Açores são ilhas que mesmo distantes são as maravilhas dos seus imigrantes, com vales e serras, ninhos de amizade. Açores são terras de amor e saudade. Santo Antônio Milagreiro, que estás em tantos altares, para seres padroeiro destas festas populares. Santa Bárbara está contente por nos seres tão cortês e quer que estejas presente porque és todo português. Com rosas e flores o povo desfila na festa a mil cores, trazidas da ilha e neste arraial. Santa Bárbara senta que é grande afinal, com toda esta gente num dia que passa há sempre motivo de exaltar a graça deste povo ativo e assim a cantar. Nós temos a meta de a rir, abraçar a quem nos visita, com leve brisa do oeste no recanto de beleza. Santa Bárbara se reveste com a graça da natureza. Nossos campos verdejantes que os poetas inspiraram são formosos como dantes quando as festas começaram. Com luzes e flores o povo desfila na festa a mil cores, trazidas da ilha e neste arraial. Santa Bárbara senta que é grande afinal, com toda esta gente num dia que passa há sempre motivo de exaltar a graça deste povo ativo e assim a cantar. Nós temos a meta de a rir e abraçar a quem nos visita.
e podemos avistar aqui continuação desta vida de memórias de António Freitas Rocha Mendes, o Jacinto mais a Ana, o hino dos Açores nesta Rabro. Pois fiquei tanto cansado que já está na folia. Eu até fugi da rua ao ver a tua folia. Mas a culpa foi pela tua, querias tudo para aquele dia. Ai, deixa assim, Minha ainda assim, certa cana, com os anos, certamente só com quando desde água quente. é bem triste recordar a nossa felicidade. Agora só posso doar, é a tripa da saudade. Ai, mas Jacinto, meu amado, perdeste tudo e eu. Mas olha que o fim passado também há todos consolo. Ai, quando a gente se casou, ai, foi tanto rebuliço, até a cama feriu, sem a gente dar cruz. A coisa estava tão quente e o meio alterado, que ao cair no chão de frente, mijo puro no sobrado. O sobrado era eu, estavas desorientado. Ai, mas o prego era meio e ninguém ficou cambado. Mas assim, A minha Iana, ainda assim, certa cana, com os anos, certamente ai, só com quando. de água quente. É bem triste recordar a nossa felicidade. Agora só posso dar, é a tripa da saudade. Mas Jacinto, meu amado, perdeste todo e eu. Mas olha que o fim passado também me há poucas consolo. Como um hino à natureza, em louvores e hosanas, nós cantamos a beleza das terras açorianas, todas elas descobertas dos nossos navegadores. Eram 9 ilhas desertas, às quais chamaram Açores. Açores lidos, jardins floridos de maravilhas. A natureza brotou beleza em cada ilha. Tudo é risonho, ternura e sonho que extasia. Tudo convida a ver na vida mais alegria.
tua agonia. Mas a chuva foi de uma tua, vinhas tudo para aquele dia. Ai, veja assim, A minha ia. ainda assim, É pagada. como os anos. Certamente. Ai, só como anos. E água caiu. Ai, é bem triste recordar a nossa felicidade. Agora só te posso doar. É a tricotação do ar. Ai, veja assim, o meu amado, perdeste todo o fio. Mas olha que o filho passado também me há todos consolo. Ai, quando a gente se casou, ai, foi tempo revoluído. Tem a cama frio, sem a gente da cruz. A coisa estava tão quente e tão alterado que ao cair no chão de frente fiz o fogo no sobrado. O sobroado era eu, estavas desorientado. Mas o prego era meu e até ficou cambado. Ai, veja assim, Minha ia. ainda assim, Certa casa, com os olhos. certa vez Ai, só com o ar. que água caiu. É bem triste recordar a nossa felicidade. Agora só posso doar. É a tripa da saudade. Ai, mas assim tu, meu amado, perdeste todo o meu. Mas olha que o filhinho passado também me há todos consolo. E aqui já junto de nós temos a Angélica tradicional, confeccionada por António há mais de 30 anos, servida por elementos da Academia Oeste da Casa do Povo de Santa Bárbara, da qual referido foi o formador no ano letivo 2015-2016. E já conseguimos ver aqui mais atrás o bailinho, o direito de nascer, a história de uma mulher que foi mãe solteira. Olha, lá o tempo aqui andava, o companheiro sempre a varrer. O nem sequer me estava limpo, funcionava a ver. E já sou velha, mas ainda sou arrematada. E gosto de tudo a limpinho. Puxa, por isso é que me vejo obrigado a vir varrer este caminho. 16 anos, primeiras comichões, senti nos planos imensas sensações, muitas promessas para alcançar a flor. Dei minhas peças àquele grande estupor. Primeiro beijo, já farto de beijar. Com tal desejo, me começa a palpar. E olha, mas fiz cagança, fui deixando mexer. Depois vi que a pança começou a crescer. Naquele dia que eu estava no palheiro, e ele me dizia: ai, que lugar porreiro! Calhou à toa ter aqui esta palha, que é cama boa para fazer canalha. Foi só beijinhos e um tal introduzir, depois peidinhos na hora de sair. Com tal trabalho, para mim foi um castigo, que aquele bandalho não quis casar comigo. Sou mãe solteira, mas saibam muito bem que a ratoeira não dou a mais ninguém. Fiquei danada assim que me vi parida e enxovalhada para o resto da vida. Sou mãe solteira, já velha e franzida. Desta maneira vejo a sorte perdida. Com tal farilho fiquei enxovalhada e tenho um filho que eu acho aciada.
Vamos agora apresentar o desfile de freguesia de São Pedro. União, tradição e independência. A freguesia de São Pedro, uma das mais antigas da Madeira, tem raízes que remontam ao século XX. Tu és o diabo, ninguém te pode atroar. Mas, Rosa, se quiseres outro coabo, também se pode arranjar. Para de fazer cenas que já estou a ficar má. Metem-se cabo das pregas e já tem cá a mudar. Aquela forma aos botões da série. Hoje distingue-se pela Silveira, São Carlos, Bicas de Cabo Verde e Cruz. Vão-se fazer casas atravessadas. São Carlos, desporto e disciplina, Centro Comunitário das Bicas de Cabo Verde, Apoio Social e Proximidade, Centro Comunitário de São Pedro, Inclusão e Solidariedade, Irmandade do Divino Espírito Santo do Império de São Carlos. Depois de vermos este carro também com uma bonita mensagem de António Mendes, já conseguimos visualizar Dança de Espada Alto dos Gamas. Escrita e apresentada em 1984, no âmbito das comemorações dos 450 anos da elevação do heroísmo à cidade. Em 1990 voltou a ser exibida a fim de ser gravada pela RTP Açores. Casa Agrícola José Albino Fernandes, Tradição Agrícola, NEPTUA, Nobre Enfermagem Poderosa, Turma Universitária dos Açores, Música Académica, Universidade dos Açores, Casmula, Turma Academia, São Germão. Na alegria vos saudamos, tão felizes porque estamos reunidos como irmãos. Só o amor e paz trazemos, em vão percorremos como amigos e dar as mãos. E nesta santa união que nos vibra o coração com sentimentos reais. Além de todos saudar, queremos apresentar as boas festas pascais. Só aos palcos da terceira, o valor da vida inteira que até fala de emoção. Já que nem sempre a alegria é o pão de cada dia, como diz a tradição. Quando a história de um povo nos revela algo de novo, desperta-se o o povo reza cantando, às vezes até chorando, Vasco, aonde está o meu Paulo? Há tanto por ele anseio, estou aqui a esperá-lo, desde que a última não veio. O teu Paulo muito amado, honra dos navegadores, não veio. Ficou sepultado na terceira dos Açores. Alma minha gentil que partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu ardente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se vires que pode merecer-te
alguma coisa, dor que me ficou, de mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos importou, que tão cedo já me lembro ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Vasco, o teu rei te abraça, tocado de emoção, e que o reino parece falsa por alma do teu irmão. Viva Vasco da Gama, mais um herói nacional! Viva! Viva! Viva para sempre a fama que tanto honrou Portugal! Viva! Viva! Quando se volta o passado e as aventuras do povo, cada qual se sente honrado e até tentado ao corte do ovo. Quando uma história escrita com heroísmo exagerado, além de nobre é bonita para quem acredita numa aventura. Aqueles que partem com ansiedade, conosco que partem da saudade, e por então vai, os vamos deixar, por confiança cada qual vai, levem a esperança de aqui voltar. Desandalavamente, embora longo caminho, que quanto é nosso trouxemos e aqui nos demos com muito carinho. Ângaro e nobre cidade, centenária tantas vezes, que ao mundo impõe lealdade na heroica verdade que honrou os portugueses. Aqueles que partem com ansiedade, conosco que partem com saudade, e porque então vai, os vamos deixar, por confiança cada qual tem, devem ter esperança de aqui voltar. E já conseguimos visualizar o quadro do escritório, com algumas fotos, certamente do senhor homenageado, António Mendes, e depois um carro que nos parece de facto uma biblioteca e o suposto escritório de quem está a ser homenageado. E para quem chegou agora à nossa transmissão, espero que esteja bem e que goste da nossa companhia. Estamos então no desfile das freguesias e já passou por nós São Bartolomeu de Regados, Raminho, Posto Santo e neste momento a terminar Santa Bárbara. Ainda a desfilar, mas penso que estará a terminar já Santa Bárbara e a seguir virá São Pedro.
E já conseguimos ver chegar junto de nós a freguesia de São Pedro. União, tradição e futuro em movimento. A freguesia de São Pedro, uma das mais antigas de Angra do Heroísmo, tem raízes que remontam ao século XV, quando ainda era Curato da Sé, e reunia moradores desde o alto das covas até aos portões da cidade. Hoje estende-se pela Silveira, São Carlos, Bicas de Cabo Verde e Pico da Urso, preservando paisagens únicas, quintas antigas e casas apalaçadas que testemunham séculos de história. Ao mesmo tempo que honra o seu passado, São Pedro afirma-se como uma freguesia em crescimento, marcada pela renovação urbana, pelo dinamismo das suas instituições e pelo aumento de famílias que escolhem este território para viver. É uma comunidade viva, impulsionada pela força associativa, pela criatividade e pelo espírito solidário que definem esta freguesia histórica. Nas São Joaninas 2026, apresenta-se com a energia de quem celebra as suas raízes e projeta o futuro em movimento. As entidades participantes são então o Executivo da Junta de Freguesia, representação institucional da freguesia, que vemos aqui passar junto de nós, o Presidente e a sua equipa, seguidamente a Associação Cristã da Mocidade, Dinamismo Juvenil e Comunitário. São ainda as entidades que conseguimos visualizar através da nossa Câmara.
também aqui a representação do Centro Comunitário e Social São Pedro. E também o Centro Cultural, Social e Recreativo da Nossa Senhora da Piedade. Também já vemos aqui o ATL das Bicas, muito divertido e cheio de boas energias, o que é importante realmente. Boas energias é o que são precisas. E esta alegria dos mais pequenitos, sem dúvida, que é inspiradora para todos nós. Aqui também podemos ver a representação da Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo de São Pedro. Representado com as suas coroas, bandeiras e até algumas iguarias típicas. O pão de leite ou a massa doce, o arroz doce. Isso com uma representação de alcatra. Vou tentar perceber melhor quando chegar mais pertinho. Temos também aqui a Irmandade do Divino Espírito Santo do Império de São Carlos, fé e tradição. Entretanto, de facto, passaram os escuteiros, agrupamento 803 de São Carlos, juventude ativa. Percebo aqui alguma alteração na ordem que nos foi facultada. Desde já peço desculpa. E nem sempre é fácil para nós percebermos logo assim à partida quando eles passam aqui pertinho para vos poder elucidar de forma mais correta. Olha, aqui realmente o que estava passando seria a Comissão de Festas do Império do Pico da Urso 2027. Agora sim parece-me que será... São Carlos, efetivamente, a Comissão de Festas de São Carlos, do Império de São Carlos. E aqui, pelo que me percebo, vem aqui uma tuna
que seria a Neptuna, nobre enfermagem poderosa do Universitário dos Açores. Ou talvez a Tasmua, Tuna Académica de Sons do Mar, Música Académica da Universidade dos Açores. Aqui temos o Rádio Clube de Angra, também é uma entidade que reside aqui na freguesia de São Pedro. E logo de seguida temos Gota a Gota, Salvamos Vidas, com a Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira. Eu vou aqui procurar alguém assim muito interessante, alguém que eu conheço, assim, que tem muito carinho e que é a nossa diretora do Serviço de Imunohemoterapia do nosso Hospital da Terceira. E eu acho que ela quer deixar umas palavrinhas. Sim. Acho que sim. Nós estamos aqui hoje para homenagear todos os dadores de sangue da Ilha Terceira, que com a sua dádiva, com a sua simplicidade, que nos ajudam a que várias vidas sejam salvas por esse mesmo motivo. De forma que cada dádiva que dão, o que faz é que é muito importante, seja numa emergência, seja numa cirurgia, seja em vários tipos de doenças, e nós precisamos muito, muito do apoio de todas as pessoas saudáveis que possam ser dadores. De forma que agradecemos imenso que possam doar sangue, venham ao nosso hospital. E, portanto, o Serviço de Imunohemoterapia da Ilha Terceira, a Associação de Dadores da Ilha Terceira, agradecem do coração, com a maior das simplicidades, toda a generosidade dos dadores desta ilha. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Doutora Francelina, muito obrigada. Obrigada à sua equipa, aos enfermeiros, aos auxiliares, a quem lá trabalha, administrativos, que é realmente um serviço muito importante para todos nós, para todos os serviços, toda a população. Muito obrigada. Obrigada a nós. Extraído dos barreiros da região, permitiu o desenvolvimento de uma atividade que exigia força, técnica e uma profunda ligação à terra. O trabalho no telhado era duro e sazonal, dependente do clima e da disponibilidade de mão de obra. Homens, mulheres e jovens participavam em diferentes fases do processo, desde a extração do barro, à moldagem manual das telhas, até à cozedura em fornos de lenha que permaneciam acesos durante longas horas. Cada telha era o resultado de um saber transmitido. Como pudemos perceber, passou aqui a Associação de Dadores de Sangue. Tentámos fazer aqui realmente uma breve entrevista com a nossa médica, a diretora de serviço, para apoiar de facto a dádiva de sangue, que é tão importante. E como veem, são pessoas jovens e todas as idades e bem dispostas, e portanto não é algo que doa muito, por mais que nós tenhamos todos algum receio, e podemos de facto salvar vidas de uma forma muito simples. Obrigada pela vossa atenção, mantenham-se connosco. E logo de seguida temos aqui a Casa Agrícola de Gé Albino Fernandes, também se situa na freguesia de São Pedro, ali em São Carlos, e é no fundo a representação da nossa aficião, das nossas tradições mais antigas, e tão bonito que é.
vermos os mais pequenitos a seguir as pisadas dos pais, muitas vezes de amigos. É tão bom, assim a tradição não morre. Quadro 2. Mãos que molam. Segue-se a recriação do espaço de trabalho dos colegas no chão. Sobre tábuas e bancos baixos móveis, os artesãos moldam a telha com moles de madeira, balizam-na com espátulas e dispõem-na ao sol para secar. Este quadro destaca a perícia manual e a importância do gesto repetido, onde cada telha era única e fruto de um saber apurado. Quadro 3. O fogo que transforma. O último quadro apresenta a fase de cozedura. Um forno cinematográfico construído ao nível do chão simboliza o coração do telhado. Homens empalham telhas, mulheres e jovens transportam lenha. Parece que afinal eu estava correta. A tuna que passou era a Neptuna, a nobre enfermagem poderosa tuna universitária dos Açores. E agora sim vemos a Tasmoa, Tuna Académica Sons do Mar, Música Académica dos Açores, Universidade dos Açores. Este símbolo final recorda a importância de não E temos aqui já junto de nós a freguesia dos Altares. Do barro à telha, memória do Telhais dos Altares. Freguesia dos Altares, situada na costa noroeste da Ilha Terceira, preserva na sua memória coletiva
um dos ofícios mais marcantes da sua identidade, a produção artesanal da telha. No início do século XX, os telhais dos altares eram um dos principais centros locais de fabrico, abastecendo não apenas a freguesia, mas também diversas zonas do concelho de Angra do Heroísmo. A abundância de barro de boa qualidade, extraído dos barreiros da região, permitiu o desenvolvimento de uma atividade que exige força técnica e profunda ligação à terra. O trabalho no telhau era duro e sazonal, dependendo do clima e da disponibilidade de mão de obra. Homens, mulheres e jovens participavam em diferentes fases do processo, desde a extração do barro, à moldagem manual das telhas, até à cozedura em fornos de lenha, que permaneciam acesos durante longas horas. Temos aqui o executivo da junta. E ali começamos então a perceber as memórias dos telhais dos altares. Este cortejo pretende homenagear este património imaterial, recriando no chão, em movimento contínuo, as etapas essenciais da produção de telha artesanal, tal como praticava nos altares no início do século passado. Sem carros alegóricos fixos, cada quadro é apresentado de forma viva e próxima do público, tal como o trabalho era vivido no chão, com as mãos, com o corpo e com a comunidade. E já se aproxima de nós. Aqui vemos algumas fotos ilustrativas desta altura, em que como eram construídas e elaboradas as telhas, e utilizadas também nos nossos antepassados. E aqui começam então os quadros A Terra que dá Vida. O cortejo inicia-se com a representação dos antigos barreiros. Homens e rapazes extraem o barro com enxadas e pás, enquanto mulheres limpam de impurezas. A matéria-prima é transportada em cestos e amassada no chão, evocando o esforço físico e a ligação direta à terra que caracterizavam o início do processo. Olha, veio por 2 minutos, filhos, disparados. Bem, acabei de ser atacada literalmente por um quadro, mas o que será também divertido nestas andanças. E agora vislumbramos mãos que moldam. Segue-se a recriação do espaço de trabalho dos telheiros. Sobre tábuas e bancos, baixos móveis, os artesãos moldam a telha com moldes de madeira, alisam-na com espátulas e dispõem-na para secar.
Este quadro destaca a perícia manual e a importância do gesto repetido, onde cada telha era única e fruto de um saber apurado. E aqui visualizamos de facto a moldagem da telha em moldes de madeira aqui em cima das bancadas, como se fazia antigamente. Passam de facto por várias fases. Ao começar da nossa identidade e o reflexo da alma da nossa gente. Os nossos impérios são verdadeiros monumentos de fé, cor e devoção, mas vivem, sobretudo, o trabalho incansável e o amor incondicional de todos os moradores. Rosários e populares periodicamente desenvolvidas. Muita freguesia de Nossa Senhora da Conceição presta este desfile integrado nas maiores festas profanas das linhas de Primo, uma sentida e pública homenagem a todos os que cuidam, zelam e mantêm vivas estas tradições. Em cada coroa, em cada bandeira e em cada mesa de bolo, reflete o espírito de partilha, a união e a resiliência que caracterizam a nossa comunidade. Estes espaços e festejos são os guardiões da nossa história e os promotores do bem comum. Precisamos continuar a preservar este legado, unindo gerações e renovando, ano após ano, os votos de paz, fraternidade e solidariedade que os divinos inspiram. A freguesia de Nossa Senhora da Conceição, localizada no coração de Angra do Heroísmo, uma área central rica em tradições e património, abrigando 8 impérios. E junto de nós passa outro quadro, O Fogo que Transforma. O último quadro apresenta a fase da cozedura, um forno cenográfico construído ao nível do chão, simboliza o coração do telhado. Homens empilham telhas. E a identidade da comunidade local, sendo ao mesmo tempo uma inigualável capaz de chamar turismo religioso. Aqui fica, então, e transportam lenha e o forneiro vigia o calor. A encenação mostra o momento que o barro se torna telha, resistente, útil e essencial à construção das casas da freguesia. O cortejo termina com a passagem de um carro de bois tradicional, carregado de telhas cozidas, tal como eram transportadas para as obras da freguesia e das localidades vizinhas. Este símbolo final recorda a importância económica e social do telhado e a forma como o trabalho coletivo moldou a paisagem humana e arquitetónica dos altares. Hoje lembramos que a telha protege a casa e a memória protege quem a faz. Ou quem a fez. É uma estrutura tradicional e sem dúvida. Ter conhecimento do nosso passado, tal como vos dizia ontem, saber o nosso passado, as nossas tradições, saber como chegámos cá, tudo aquilo que os nossos antepassados passaram, as dificuldades, como é que eles faziam as coisas de modo tão mais arcaico, tão mais difícil, sem as condições que temos hoje. Este conhecimento faz-nos, de facto, ter uma forma de ver o futuro bastante diferente, com alguma gratidão por tudo o que alcançámos ao longo dos anos e, no fundo, com a ajuda daqueles que começaram com tão pouco e nos ajudaram a ser o que somos hoje, a termos tudo o que temos. Império do Lamarico. Com forte presença na comunidade local, este império integra as dinâmicas festivas e anuais da cidade, incluindo a tradicional distribuição do bolo. Império da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Associada à instituição de caridade da cidade, possui uma fachada curva muito
particular e integra fortemente as tradições de apoio aos mais vulneráveis ligadas ao Divino Espírito Santo. Império da Urbanização do Lameirinho, também conhecido como Império do Bairro Social do Lameirinho, um pequeno templo religioso localizado no... E vemos aqui uma linda foto, uma lindíssima paisagem que nos dá uma tranquilidade extraordinária, com o verde dos campos, que até nos parece um presépio, e um azul do mar extraordinariamente maravilhoso. Que paz que nós temos nesta bonita ilha e nos nossos Açores. E ali mais ao longe já conseguimos ver a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. A Nossa Senhora da Conceição, a tradição do Divino Espírito Santo é muito mais do que uma simples herança, é o pulsar da nossa identidade e o reflexo da alma da nossa gente. Os nossos impérios são verdadeiros monumentos de fé, cor e devoção, mas vivem sobretudo do trabalho incansável e do amor incondicional de todos os mordomos, mesários populares que anualmente lhes dão vida. A Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição presta neste desfile integrado nas maiores festas profanas das Ilhas de Bruma uma sentida e pública homenagem a todos os que cuidam, zelam e mantêm vivas estas tradições. Em cada coroa, em cada bandeira e em cada mesa de bode reflete o espírito de partilha, a união e a resiliência que caracterizam a nossa comunidade. Estes espaços e festejos são os guardiões da nossa história e os promotores do bem comum. Que possamos continuar a preservar este legado, unindo gerações, renovando ano após ano votos de paz, fraternidade, solidariedade e ao divino que nos inspira. Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, localizada no coração de Angra do Heroísmo. Património, abrigando 8 impérios dedicados ao culto do Divino Espírito Santo. Estes pequenos templos são um epicentro das festividades que ocorrem, especialmente entre o domingo de Páscoa e os domingos do Pentecostes, ou o da Trindade. Cada um destes edifícios reflete a fé e a identidade da comunidade local, sendo ao mesmo tempo um inigualável cartaz do chamado turismo religioso. Aqui fica então uma breve historial dos 8 impérios da freguesia. Aguardemos então um pouco para os ver ir chegando, porque estamos aqui a ver e a ouvir o agrupamento dos escoteiros da Conceição. Já mais pertinho de nós, então, como eu dizia, agrupamento 492 da Conceição, Angra do Heroísmo.
vamos apresentar o desfile da Freguesia das 12 Ribeiras. A Freguesia das 12 Ribeiras apresenta no seu desfile o tema de imigração, a primeira onda mais marcante para esta freguesia, ao dos anos 60. Assinará por 4 pela Interordem, membro do Executivo da Assembleia de Freguesia Colaboradora. A votação da imigração integra 2 momentos, um de partida e outro de segurança de visita. São acompanhados por violas e vozes. Estrutura em forma de coroa do Espírito Santo, lidiada por faixas representativas dos destinos onde estão imigrados dos 12 países. A representação da Saudade com momentos de proclamação de cartas trocadas entre os membros. Então já conseguimos avistar ali imagens dos diferentes impérios que vos falei. São 8 impérios desta freguesia. O Império do Outeiro, situado na zona histórica, considerado um edifício muito antigo, aliás, dos mais antigos da Ilha Terceira, montando a 1670. Temos também o Império da Caridade, com mais de um século de história. O Império da Guarita, também com mais de 100 anos. O Império dos Inocentes da Guarita. Que reflete a vivência comunitária antiga desta zona. Império da Rua Nova. E parou a charanga, provavelmente agora me vão ouvir melhor. Continuando, temos aqui o Império da Rua Nova, que exibe uma arquitetura oitocentista com data de 1799. Temos o Império dos Remédios, fundado originalmente em 1909 no Largo dos Remédios, edifício atual transferido e reconstruído em 1959, mantendo o traço original, estando na zona central de Angra. Temos ainda o Império do Lameirinho, com uma forte presença na comunidade local, integra várias dinâmicas festivas anuais da cidade e o tradicional distribuição do bodo. Império de Santa Casa Misericórdia de Angra do Heroísmo, associada à instituição de caridade da cidade, possui uma fachada curva muito particular, fortemente nas suas tradições, apoia os mais vulneráveis, ligados ao Divino Espírito Santo. E também o Império da Urbanização do Lameirinho, conhecido também por Império do Bairro Social do Lameirinho. É um pequeno templo religioso localizado na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e foi edificado no último quartel do século XX.
E aqui junto de nós começamos a ver a freguesia das 12 Ribeiras. A freguesia das 12 Ribeiras apresenta no seu desfile o tema da imigração. A primeira onda mais marcante para esta freguesia foi a dos anos 60. Ordenará o quadro pela seguinte ordem. Vamos então poder observar os membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia com a sua bandeira. A representação da imigração, que vai integrar dois momentos, um da partida e o outro do regresso e da visita. São acompanhados por violas e vozes. Estou sempre a perguntar se já recebemos notícias. Aceita um abraço com muitas saudades destes teus pais e tua irmã e que por ti rezam todos os dias. Tua irmã que nunca te esquece. Eu hoje fui trabalhar. Eu vou trabalhar para o homem. Ai, como é que eu vou ficar? O meu pai, 70 folhas, esta terra para fora. Nunca esqueças do teu pai e depressa vai-te embora. Agora vamos apresentar o desfile da freguesia da Serrita. A Serrita, situada na costa oeste da Ilha Terceira, é uma freguesia povoada ligada à fé, à família e às tradições herdadas dos seus antepassados. Ao longo de várias décadas, muitos serritenses viram-se obrigados a deixar a sua terra natal. Partiram rumo aos Estados Unidos, da América e ao Canadá, procurando melhores condições de vida. Levavam na mala poucos bens, mas levavam algo muito valioso: a saudade da sua terra, o amor pelas raízes e a devoção da paz que apesar da distância, nunca esqueceram a Serrita. Fizeram promessas de disposição para a viagem e sucesso numa nova vida enquanto podiam, precisavam para cumprir essas promessas. Bandeira da freguesia, símbolo maior da identidade dos serritenses. Atrás dela segue o executivo da junta de freguesia. Faixa da partida à promessa cumprida. Já podemos também ver aqui uma estrutura em forma de coroa do Espírito Santo, ladeada por faixas representativas dos destinos onde estão emigrados os 12 ribeirenses.
e também uma representação da saudade com momentos de declamação de cartas trocadas entre familiares. Guardando as emoções, a esperança e a saudade de quem viveu longe da família. Queridos pais e irmãos, espero que ao receberem estas linhas se encontrem bem. Eu vou bem, graças a Deus. Desde que aqui cheguei, tenho estado em casa do António, que muito me tem ajudado. Sem ele não sei o que seria de mim nesta terra, onde não entendo a língua e onde tudo é tão grande que parece não ter fim. As novidades daqui ainda são poucas, porque há pouco tempo é que cheguei e tenho sido de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Se tudo correr bem e Deus me der vida e saúde, em conseguir ganhar para me sustentar aqui e poder mandar algum dinheiro para ajudar vocês que bem precisam. Tenho tantas saudades de vocês, disso aí, das sopas de leite da manhã e das couves com feijão ao meio-dia. Até tenho saudades do nosso calçado, que acompanhava todos os dias quando ia para a terra. Domingo, digo a Deus, que foi muita saúde, para o dia e os momentos avançados. Um abraço apertado, com muitas saudades para vocês todos, deste nosso filho, que nunca os esqueço, José. As coroas e bandeiras simbolizam a presença do Divino Espírito Santo, o Império aqui representado. As sopas do Espírito Santo simbolizam a partilha e a igualdade entre todos. Neste quadro, prestamos também uma sentida homenagem ao Sr. Manuel Eugênio, cuja dedicação e contributo para a preservação das tradições da nossa freguesia, nomeadamente na confecção das sopas.